Quando pensamos em criminosos perigosos, imaginamos adultos frios e calculistas. Mas e quando o terror vem de alguém tão jovem que mal completou a infância? Um adolescente que tira a camisa diante do juiz e revela a palavra killer, estampada no peito. Histórias como essas não são ficção, elas aconteceram e revelam algo assustador. A maldade às vezes não espera a idade chegar. Neste vídeo, você vai conhecer o caso de uma criança que deixou toda uma prisão em alerta. Um jovem que entrou para a história como um dos mais temidos atrás das grades. Desde o crime que chocou sua comunidade, até a maneira perturbadora com que ele se comportou no tribunal. Prepare-se. Esta é uma daquelas histórias que ficam na cabeça e arrepiam só de lembrar. Começamos falando de Eric Smith, o adolescente de aparência comum que, aos 13 anos de idade, cometeu um ato tão cruel que deixou marcas profundas em toda a sociedade americana. O cenário dessa tragédia foi a pacata cidade de Savona, localizada no estado de Nova York. Um lugar conhecido pela tranquilidade, onde vizinhos se cumprimentam na rua e crimes graves são raridade. Mas, em agosto de 1993, essa calma foi completamente destruída por um acontecimento brutal que ninguém jamais imaginaria, principalmente vindo de alguém tão jovem. Na manhã do dia 2 de agosto, o pequeno Derek Robbie, um menino alegre de apenas 4 anos, saiu de casa empolgado para mais um dia em seu acampamento de verão. Era uma rotina segura e comum para ele, algo que seus pais confiavam ser inofensivo. No entanto, pelo caminho, ele cruzou com Eric Smith, um garoto ruivo com óculos e aparência frágil, que muitos conheciam por sofrer bullying constante e viver de forma isolada das outras crianças. Eric ofereceu a Derek um atalho pelo meio do mato, uma sugestão que parecia inofensiva vindo de outro jovem. Mas aquela caminhada se transformou rapidamente em uma armadilha sem saída. Dentro da floresta, o que se desenrolou foi um verdadeiro horror. Eric atacou o pequeno Derek de forma violenta. Primeiro o estrangulou até que ele perdesse a consciência, e depois o agrediu brutalmente usando uma pedra pesada, causando ferimentos letais. Como se isso já não fosse suficiente, ele foi ainda mais além, despejando o conteúdo da lancheira da criança sobre os ferimentos, em um ato de crueldade extrema que deixou até os investigadores mais experientes em choque. A brutalidade da cena demonstrava não apenas raiva, mas uma perturbação psicológica profunda. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a mãe de Derek, Robin, começou a sentir que algo estava errado. O tempo passava e seu filho não chegava ao acampamento. A inquietação deu lugar ao desespero, e logo as buscas foram iniciadas. Amigos, vizinhos, policiais e voluntários se uniram em uma força-tarefa desesperada para encontrar o menino. Algumas horas depois, o corpo sem vida de Derek foi encontrado na floresta, dando início a uma onda de comoção que atingiu não só a cidade, mas todo o país. O crime era tão bárbaro que os moradores, acostumados com a paz, passaram a viver com medo até de sair de casa. No entanto, o choque maior veio poucos dias depois, quando o autor do crime revelou-se. Eric Smith, o adolescente até então considerado apenas mais um entre tantos, confessou espontaneamente ter cometido o assassinato. A notícia se espalhou rapidamente, e ninguém conseguia compreender como um menino de 13 anos seria capaz de algo tão monstruoso. Apesar de sua pouca idade, Eric foi formalmente acusado de homicídio de 2º grau e levado a julgamento como se fosse um adulto. Decisão que dividiu opiniões e acendeu discussões acaloradas sobre responsabilidade penal na juventude. Durante o processo, sua defesa alegou que Eric havia sido vítima constante de abusos verbais, rejeição social e episódios frequentes de humilhação por parte de colegas. Eles tentaram demonstrar que esse histórico de sofrimento teria alimentado uma raiva reprimida, que acabou sendo canalizada de forma explosiva contra Derek. Porém, para o júri, isso não foi suficiente para justificar a crueldade do crime. A gravidade do assassinato pesou mais do que qualquer explicação emocional. Em 1994, Eric Smith foi condenado à prisão perpétua, com um período mínimo de 9 anos antes de poder solicitar liberdade condicional. Mesmo sendo um dos mais jovens a receber uma sentença tão severa no estado de Nova York, a sociedade sentiu que a punição era necessária, diante da brutalidade dos atos. Ao longo de quase 30 anos, Eric permaneceu preso, tentando reconstruir sua imagem. Participou de programas de reabilitação, buscou demonstrar arrependimento em audiências e solicitou diversas vezes o direito de retornar à sociedade. Mesmo assim, todas as suas tentativas de liberdade foram negadas. Até que, em 2021, após uma série de análises e avaliações psiquiátricas,
O sistema concedeu a ele a liberdade condicional. A decisão dividiu novamente a opinião pública. De um lado, os que acreditam na capacidade humana de mudança, do outro, os que consideram inadmissível perdoar alguém capaz de tirar a vida de uma criança de forma tão cruel. Outro caso que abalou profundamente uma comunidade inteira e deixou cicatrizes que perduram até hoje foi o de Joshua Phillips, um adolescente comum, de rosto inocente, que guardava um segredo tão sombrio que até os policiais mais experientes ficaram sem palavras. O que parecia ser apenas mais um desaparecimento trágico se transformaria em um dos crimes mais chocantes da história de Jacksonville, na Flórida. Era o dia 3 de novembro de 1998. Maddie Clifton, uma menina de apenas 8 anos, brincava alegremente perto de sua casa, como fazia em tantas outras tardes. O sol ainda estava alto quando sua mãe, ao notar que a filha não havia voltado, começou a procurá-la. O relógio avançava, e a ausência de qualquer sinal da criança rapidamente gerou pânico. A cidade se mobilizou. Equipes de busca formadas por vizinhos, voluntários e até adolescentes da região começaram a vasculhar cada canto do bairro. Entre os que se mostravam preocupados estava Joshua Phillips, de 14 anos. Um jovem que por fora parecia empenhado em encontrar Maddie, mas por dentro escondia algo terrível. Durante 7 dias inteiros, o paradeiro da menina continuou sendo um mistério. Até que, em 10 de novembro, algo extremamente perturbador foi descoberto dentro da própria casa de Joshua. Sua mãe, incomodada por uma mancha úmida e persistente no carpete do quarto do filho, resolveu investigar. Ao mover a cama dele, encontrou algo que ninguém jamais esperaria: o corpo sem vida de Maddie Clifton. Ela havia estado ali o tempo todo, no mesmo quarto onde Joshua dormiu tranquilamente noite após noite. Imediatamente a polícia foi acionada e Joshua foi detido. Diante dos investigadores, ele revelou o que havia acontecido. Segundo seu relato, tudo começou com o que ele chamou de um acidente. Ele e Maddie estavam brincando quando, durante uma partida de beisebol improvisada, a bola acertou o olho dela. Assustada e chorando, Maddie ameaçava contar ao pai de Joshua. Com medo de uma punição severa, já que o pai era conhecido por ser extremamente rígido, o garoto entrou em pânico. No impulso desesperado, usou o próprio bastão para tentar calar a menina. Mas quando percebeu que ela ainda estava viva, partiu para uma ação ainda mais cruel. Pegou uma faca e a esfaqueou repetidamente, na tentativa de encobrir de vez seu erro. Não satisfeito em cometer o crime, Joshua escondeu o corpo debaixo da cama e passou os dias seguintes agindo normalmente. Para mascarar o odor crescente da decomposição, chegou a usar purificadores de ar. Ele jantava com a família, ria com amigos e até participava das buscas. Ninguém desconfiava de que o monstro estava tão próximo e dormindo ao lado da própria vítima. Apesar da idade, o crime cometido por Joshua foi considerado tão brutal que ele foi julgado como adulto. O tribunal não aceitou nenhuma justificativa baseada em medo ou imaturidade emocional. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. Com apenas 15 anos, se tornou um dos mais jovens detentos da Flórida a receber esse tipo de pena. Hoje, aos 40 anos, Joshua ainda cumpre sua pena na penitenciária de Cross City. Seu caso se transformou em símbolo de como o desespero, quando aliado à falta de controle emocional e ao medo doméstico, pode resultar em atos irreversíveis. O que era para ser apenas uma tarde comum, virou uma história trágica que jamais será esquecida. Se você acha que já viu de tudo, prepare-se, porque outro caso aterrorizante foi Irmãos Beaver, 2 jovens que transformaram a própria casa em um verdadeiro campo de extermínio. O que aconteceu naquela noite em Broken Arrow, Oklahoma, é tão brutal que muitos preferem nem comentar. Mas a verdade precisa ser dita. Em 22 de julho de 2015, Robert Beaver, de 18 anos, e seu irmão mais novo, Michael, de 16, colocaram em prática um plano que vinham preparando há meses. Obcecados por fama e desejando entrar para a história como assassinos em massa, os dois planejaram cada detalhe com frieza. Eles não queriam apenas matar. Eles queriam ser lembrados, virar verbete na Wikipédia, figurar ao lado de nomes como Charles Manson e outros criminosos infames. Durante semanas, os irmãos reuniram facas, desenvolveram estratégias e montaram um verdadeiro arsenal. O plano original era matar pelo menos 50 pessoas. Mas antes de sair de casa para espalhar o terror, decidiram começar pela própria família. A violência começou de forma covarde.
Michael chamou uma de suas irmãs com a desculpa de mostrar algo na internet. Quando ela entrou na sala, foi surpreendida por Robert, que a atacou brutalmente pelas costas. Ele cortou sua garganta e a esfaqueou diversas vezes. Milagrosamente ela sobreviveu, mas o horror estava apenas começando. A próxima vítima foi a mãe, April, que recebeu 48 facadas até ter sua vida ceifada. O pai, David, tentou reagir, lutou com todas as forças, mas acabou sendo golpeado com um objeto pesado e esfaqueado 28 vezes. Christopher, o irmãozinho de apenas 7 anos, foi morto com 6 facadas. Já Victoria, a irmã de 18 anos, foi esfaqueada 18 vezes enquanto tentava desesperadamente fugir. O massacre foi tão rápido e cruel que os vizinhos mal tiveram tempo de perceber o que estava acontecendo. Em meio àquela cena de horror, um único momento de esperança surgiu. Daniel, de apenas 12 anos, conseguiu se trancar em um dos quartos e, com sangue frio, ligou para o número de emergência. Enquanto a polícia rastreava a chamada, Michael tentou enganar o irmão fingindo ser uma das vítimas, pedindo que ele abrisse a porta. Quando Daniel abriu, foi esfaqueado 9 vezes. Mas mesmo gravemente ferido, sua ligação permitiu que a polícia chegasse a tempo. Os irmãos fugiram para uma floresta próxima, mas foram capturados poucas horas depois com a ajuda de cães farejadores e equipes táticas. Ao serem interrogados, ficou claro que aquilo não havia sido um surto, muito menos um ataque de raiva. Era um massacre calculado, alimentado por vaidade e desejo de reconhecimento. Robert foi condenado à prisão perpétua sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Já Michael, por ser menor de idade, recebeu uma pena de prisão perpétua com possibilidade de revisão, mas as chances de que um dia ele volte à sociedade são mínimas. Este caso deixou não apenas uma cidade em estado de choque, mas também serviu como um alerta sombrio sobre até onde pode chegar a mente de jovens influenciados por ideias distorcidas de fama. E se está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com Heavenly Arroyo, um nome quase angelical, mas que acabou marcado por um dos crimes mais brutais e frios que a cidade de Fall River, em Massachusetts, já presenciou. O mais perturbador não foi só o assassinato em si, mas a total ausência de remorso. Tudo aconteceu em 6 de outubro de 2019. Heavenly, com apenas 15 anos, morava com o bisavô e a companheira dele, Ceana Vasquez Rodrigues, de 68 anos. A relação entre elas era instável, com constantes atritos dentro de casa. Mas naquele dia, um detalhe desencadeou algo terrível. O bisavô de Heavenly havia viajado para Nova York e, por conta de problemas mecânicos, não conseguiu retornar. Isso parece ter sido a gota d'água. Sozinha com Ceana e alimentando uma raiva crescente, Heavenly decidiu agir. E de forma impiedosa. Durante a madrugada, enquanto Ceana dormia, a adolescente pegou uma faca e a atacou com selvageria. Foram 70 facadas, um número que por si só revela o ódio e a intensidade da violência. O mais assustador? No quarto ao lado, o neto de Ceana jogava videogame, completamente alheio ao massacre que acontecia a poucos metros de distância. Após o crime, ao invés de pânico ou culpa, Heavenly agiu com frieza absoluta. Tomou banho tranquilamente, trocou de roupa e tentou eliminar qualquer vestígio. Jogou as roupas ensanguentadas no lixo e, quando confrontada, inventou uma história inacreditável. Alegou que um homem de terno havia invadido a casa e matado Ceana. Mas as câmeras de segurança da Fall River Housing Authority não deixaram dúvidas. Elas registraram Arroyo descartando os próprios pertences e desmontaram toda sua farsa. A frieza continuou no tribunal. Quando apareceu diante do juiz, não havia lágrimas, não havia angústia. Apenas olhares vazios, um sorrisinho debochado e gestos despreocupados. Ela passou a mão pelos cabelos, encarou os presentes com indiferença e agiu como se tudo aquilo fosse apenas um detalhe da vida. O impacto foi imediato. O juiz, os advogados e principalmente os familiares da vítima ficaram horrorizados com sua completa falta de empatia. Em 2023, já com 18 anos, Arroyo se declarou culpada de homicídio de 2º grau. Mesmo com a gravidade do crime, recebeu a possibilidade de liberdade condicional. A juíza Renée Dupuy a condenou à prisão perpétua, mas com a chance de revisão após 19 anos. Sim, existe uma possibilidade, por mais remota que seja, de que Heavenly volte um dia à sociedade.
Agora esse é um daqueles casos que parecem roteiro de filme, mas infelizmente é real. Sierra Housett, de apenas 16 anos, fez, com a ajuda do namorado Aaron Guerreiro, de 18, vai muito além disso. O que aconteceu naquela casa em Nevada foi um assassinato meticuloso, premeditado e cruel. E o mais assustador, foi cometido contra o próprio pai. Sierra e Aaron estavam juntos há apenas alguns meses, mas viviam um relacionamento intenso, quase obcecado. Queriam fugir para Los Angeles e começar uma vida nova. Mas os pais dos dois, percebendo o comportamento cada vez mais instável do casal, decidiram intervir. Proibiram qualquer contato entre eles. E foi aí que tudo desandou. O amor adolescente virou combustível para o ódio. E os dois passaram a arquitetar algo impensável: a morte do pai de Sierra, Daniel Housett. Na noite de 8 de abril de 2021, com frieza calculada, eles colocaram o plano em prática. Munidos com uma serra circular, lâminas extras, fluido de isqueiro, alvejante, luvas e até uma lona, o casal invadiu a casa de Daniel. O ataque foi brutal. Daniel foi esfaqueado mais de 70 vezes. Isso mesmo, 70 vezes. Na cabeça, pescoço e tronco. Em seguida, os jovens colocaram o corpo em um saco de dormir. Atearam fogo e tentaram apagar as evidências. Mas o estrago já estava feito. Quando os bombeiros chegaram, o corpo estava irreconhecível. Você pensa que parou por aí? Não. O que veio depois foi ainda mais perturbador. Horas após o crime, Sierra e Aaron gravaram um vídeo. Sim, um vídeo. Nele, Aaron aparece sorrindo e diz: "Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje é o terceiro dia após o assassinato." Enquanto isso, Sierra ri ao fundo. Nenhum sinal de arrependimento. Nenhuma lágrima. Apenas dois jovens zombando da morte de um pai, como se fosse parte de um desafio online. A tentativa de fuga foi curta. Dias depois, eles foram encontrados em Salt Lake City, Utah, e presos imediatamente. Em 2022, diante de provas incontestáveis, os dois se declararam culpados de assassinato, incêndio criminoso e roubo. A sentença foi dura: prisão perpétua, com no mínimo 22 anos antes de qualquer chance de liberdade. Durante o julgamento, Sierra permaneceu impassível. Não chorou, não pediu perdão, não mostrou qualquer sinal de arrependimento. Já Aaron, pelo menos, expressou um pedido de desculpas, embora fosse tarde demais. Agora, o que leva uma menina de apenas 15 anos a tentar matar sua própria família? A resposta, neste caso, é um turbilhão de traumas, distúrbios emocionais e uma manipulação tão profunda que transformou uma adolescente vulnerável em autora de um crime quase fatal. Roxana Sikorski nasceu na Polônia e teve uma infância difícil. Após viver situações traumáticas ainda pequena, ela foi adotada por uma família americana. Mas mesmo com a nova vida, as marcas do passado seguiram presentes. Roxana foi diagnosticada com transtorno de apego reativo, uma condição rara que afeta a capacidade de confiar e se vincular emocionalmente a outras pessoas. Isso a deixou extremamente suscetível à influência de figuras dominantes, e foi assim que Michael Rivera entrou em sua vida. Michael tinha 23 anos, Roxana apenas 15. E mesmo com essa diferença de idade gritante, ele não apenas se envolveu com ela, como assumiu controle total sobre sua mente. Rivera a isolou da família, fez lavagem cerebral e alimentou a ideia de que os pais e a irmã eram inimigos, obstáculos entre os dois. O plano, segundo ele, era simples: eliminar o problema. Literalmente. Na noite de 17 de outubro de 2014, o impensável aconteceu. Enquanto todos dormiam, Roxana pegou uma faca de filetar e foi até o quarto da irmã. Em um ataque silencioso e brutal, cortou a garganta dela. Mas antes que conseguisse terminar, os gritos desesperados acordaram os pais, que correram para socorrer a filha. Roxana fugiu pela janela e correu direto para os braços de Rivera, como se ele fosse seu porto seguro, e não o mentor da tragédia. Mas o esconderijo durou pouco. Os dois foram localizados na área sul de Detroit e presos. As investigações revelaram algo ainda mais perturbador. Michael Rivera havia mandado mensagens com orientações passo a passo sobre como Roxana deveria agir. A mente por trás do crime estava exposta, mas a execução, mesmo falha, era inegavelmente cruel. Apesar da idade, Roxana foi julgada como adulta. O tribunal reconheceu a influência tóxica de Rivera, mas não ignorou a gravidade do ato.
Foi uma tentativa de homicídio premeditada, cuidadosamente planejada. Em 2016, Roxana foi condenada a uma pena entre 10 e 20 anos de prisão. Já Rivera, apontado como o mentor do crime, recebeu prisão perpétua. E ao que tudo indica, ele jamais verá a luz do sol fora das grades novamente. Esse caso levanta uma pergunta que incomoda até hoje. Quando um menor comete um crime sob forte manipulação, ele é um criminoso ou uma vítima. A linha entre culpa e vulnerabilidade pode ser tênue. E chegamos em um dos casos mais chocantes desta lista: T.J. Lane. O que torna o caso de T.J. Lane tão perturbador é que ele não foi motivado por bullying, por vingança ou por um surto momentâneo. O que ele fez e como ele reagiu depois fez o mundo se perguntar: o que acontece quando o mal não tem motivo? Na manhã de 27 de fevereiro de 2012, a rotina dos alunos da Chardon High School, em Ohio, foi interrompida por um dos ataques mais chocantes já registrados em uma escola americana. T.J. Lane, então com 17 anos, entrou no refeitório com uma camiseta branca onde ele mesmo havia escrito a palavra assassino, em letras escuras. Sem dizer uma palavra, sacou uma pistola calibre .22 e começou a atirar. Em questão de segundos, o caos se instaurou. Alunos correram, se esconderam, gritaram. Alguns não conseguiram escapar. 3 adolescentes foram mortos: Daniel Parmertor, Demetrius Hewlin e Russell King Jr. Outros 3 ficaram feridos. Um deles ficou paralisado da cintura para baixo pelo resto da vida. TJ fugiu da escola logo após o ataque, mas não foi longe. Um professor teve a coragem de persegui-lo e avisou a polícia. Ele foi encontrado dentro de um carro estacionado a menos de 2 quilômetros da escola. Mas se o ataque já era chocante, o que veio depois ultrapassou qualquer expectativa. Durante o julgamento, TJ não demonstrou remorso, nem por um segundo. Enquanto ouvia as famílias das vítimas implorarem por justiça, ele sorriu. Fez gestos obscenos. Riu. Chegou a dizer, olhando nos olhos dos pais de uma das vítimas: a mão que tirou a vida do seu filho agora está se masturbando no inferno. A sala do tribunal ficou em silêncio absoluto, não por respeito, mas por puro horror. TJ foi condenado a 3 penas consecutivas de prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. A justiça foi feita, ao menos no papel. Mas a frieza de Lane não ficou confinada à sua sentença. Em 2014, 2 anos após o massacre, ele conseguiu escapar do presídio junto com outros 2 detentos. Uma caçada humana de 6 horas foi iniciada até que ele fosse recapturado. A fuga foi curta, mas suficiente para reacender o medo. TJ não era apenas um assassino juvenil. Era alguém que parecia se alimentar do próprio terror que causava. Hoje, T.J. Lane cumpre sua pena em uma prisão de segurança máxima, isolado do mundo, mas não da memória daqueles que viveram o horror em Chardon. Seu caso é lembrado como um dos mais frios, calculistas e sem propósito aparente da história criminal juvenil. E talvez o mais assustador disso tudo seja saber que até hoje ele nunca pediu desculpas. O que leva alguém a tirar uma vida? Na maioria das vezes há um motivo: vingança, raiva ou até desespero. Mas e quando a resposta é apenas curiosidade? O caso de Alyssa Bustamante, a chamada Missouri Thrill Killer, é uma das histórias mais aterradoras e inexplicáveis já registradas na história criminal juvenil. Era uma tarde comum em São Martins, Missouri, no dia 21 de outubro de 2009, quando a pequena Elizabeth Hall, de apenas 9 anos, desapareceu. Ela estava voltando da casa de uma amiga, mas nunca chegou em casa. Sua família, desesperada, chamou a polícia e, rapidamente, um grupo de busca foi formado. Mas o que parecia ser um caso simples de desaparecimento se transformou em um pesadelo ainda mais profundo. O principal suspeito era Alyssa Bustamante, uma adolescente de 15 anos, moradora da vizinhança. No início, Alyssa demonstrou preocupação e até ajudou nas buscas pela menina desaparecida. Mas quando a polícia descobriu o diário de Alyssa, o terror tomou conta. Ali estavam, escritos com detalhes assustadores, relatos de seus próprios assassinatos. Acabei de matar alguém. Eu os estrangulei. Eu cortei suas gargantas. Eu os esfaqueei. Foi uma sensação incrível. Essas palavras não eram apenas uma confissão. Eram um vislumbre perturbador da mente de uma jovem que parecia se alimentar da própria violência. Os investigadores descobriram que Alyssa havia planejado o crime com frieza. Dias antes do assassinato, ela já havia cavado uma cova rasa na floresta, esperando por sua chance. E na noite fatídica,
Quando Elizabeth passou, Alyssa a arrastou para a floresta, onde executou o ataque brutal. Ela a estrangulou, cortou sua garganta e a esfaqueou, enterrando seu corpo na cova que havia preparado. Quando questionada sobre o crime, Alyssa não demonstrou qualquer remorso. Sua resposta foi aterradora. Eu só estava curiosa. Queria saber como era matar alguém. A menina tinha se tornado algo que a maioria de nós jamais poderia imaginar. Uma assassina sem motivo, movida apenas pela vontade de experimentar a morte. No julgamento, Alyssa se declarou culpada de homicídio de segundo grau. Ela foi condenada à prisão perpétua, mas com a possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Porém, mais 30 anos foram acrescentados à sua pena quando ela foi acusada de atividade criminosa armada, o que significa que ela só poderá sair da prisão aos 60 anos, em 2054. O caso de Alyssa Bustamante continua sendo um dos exemplos mais chocantes e incompreensíveis de um assassinato sem qualquer justificativa, exceto pelo desejo perturbador de explorar o mal. Às vezes, a maior ameaça não vem de onde esperamos. Às vezes, ela está escondida atrás de uma face juvenil, em uma mente que apenas quer saber como é destruir. E se estes casos te chocaram, confira este vídeo sobre a criança mais temida na prisão. Obrigado por assistir, fique com Deus e nos vemos em breve.